Pretextos nunca te faltarão para deixares de cumprir os teus deveres. Que fartura de razões sem razão. Não pares a considerá-las, repeles e cumpre a tua obrigação. Dizes que não podes fazer mais, não será que não podes fazer menos? Esses são os pontos 21 e 23, respectivamente, do livro Caminho, de José Maria Escrivá. É um livro de pontos filosóficos, né? E não vou me estender sobre a explicação desse livro, eu vou deixar na descrição para quem quiser saber um pouco mais. E o link é um livro muito bom. Contudo, vamos ao ponto. Esses dois pontos, eles me pegaram de uma forma, galera, mas eles me fizeram pensar, porque, como todos sabem, eu estudo para concurso, né? Eu estudo para concurso e eu tendo a observar muitas pessoas ao meu redor, né? E agora que eu tô convivendo mais com gente da minha idade, percebo os desafios que o povo da minha idade tem que passar para poder chegar em algum lugar, em meio a tantos desafios da vida. E eu acho que um dos grandes desafios que esses dois pontos me fez relembrar é a procrastinação. E daí você me pergunta, mas por que a procrastinação? Apesar de ser muito óbvio, porque ele fala literalmente criar pretextos, né? Mas por que a procrastinação? Porque hoje é muito fácil a gente se perder. Hoje é muito fácil a gente não conseguir desenvolver a nossa capacidade cognitiva de planejar as coisas a longo prazo, de fazer coisas a longo prazo, de focar nas coisas, né? De fazer principalmente coisas que levam tempo, né? E daí a gente chega no concurso que eu falei mais cedo. Como eu falei, eu estudo para concurso, estudo para SpaceX, eu odeio falar que as coisas são difíceis, né? Já vou deixar bem claro que eu odeio falar que as coisas são difíceis. Eu acredito que elas sejam complicadas, né? E eu acho que a SpaceX é uma dessas coisas, é um dos concursos mais complicados que tem pelo número de matérias e pelas poucas vagas que tem, né? São 30 vagas para o Brasil inteiro. E por mais de que a gente saiba que você só precisa de uma, tudo e tal, a gente, por ser jovem, tudo e tal, tem muito aquela pressão do você precisa viver, você precisa disso, você precisa daquilo. E eu ouço muito isso, né? Eu preciso viver. E eu usava, porque eu vou parar de fazer esta bosta. Já parei, né? Porque como dizem Hábitos Atômicos, quando a gente quer ser algo, a gente não fala que a gente vai ser, a gente fala que a gente já é, né? Você não fala que você está parando de fumar, você fala que você parou de fumar. Então eu parei de criar essa desculpa. Mas eu ficava, mas hoje eu não vou estudar, porque eu preciso viver também, né? Eu preciso sair, eu preciso... E eu criava pretexto. E quando eu não criava, eu deixava as circunstâncias daquele dia, ou daquela semana, ou enfim, gerenciarem como seriam meus estudos, e não os meus estudos gerenciarem como seria a minha vida, né? E, cara, é uma coisa muito de... Caraca. E aí a gente reclama que a gente não tem tempo, né? Como que a gente vai ter tempo se o tempo que a gente tem a gente gasta com o que não importa, né? Como que a gente vai ter tempo se o tempo que a gente tem a gente tá procrastinando, sabe? E eu sei de onde vem essa procrastinação, sabe? Eu não falo isso pra julgar. Eu falo isso de forma de tipo, cara, é super compreensível. Porque a procrastinação não é nada mais, nada menos do que você evitar o sentimento ruim que vem depois do fracasso, sabe? Mas o fracasso não é nada mais, nada menos que uma etapa para o sucesso, sabe? Você não vê pessoas que são muito bem-sucedidas sem elas já terem falhado alguma vez, sem elas já terem fracassado mesmo, sabe?
não alcançado alguma coisa, ou até mesmo alcançado, mas falido de alguma forma, ter falido o negócio, enfim, sabe? Então, eu acho que a gente cria esses pretextos por medo, sabe? Mas eu acho que no momento que a gente fizer menos, né? Como diz no texto, né? Fala que fazes demais, será que não pode fazer de menos? Acho que no momento que a gente fazer de menos, nos distanciarmos dessas coisas que fazem a gente criar esses pretextos, essas desculpas, né? Se distanciar da barulheira, das redes sociais, que, cara, vamos entrar em um acordo. Ninguém fica com a mente boa depois de ficar 30 minutos rolando a porra do feed no Instagram ou 3 horas vendo vídeos aleatórios no Reels. Sua mente fica uma bagunça. Como que você vai conseguir fazer qualquer coisa depois disso? Você não faz, amor. Você não faz. Então, tipo, eu acho que esse trecho me fez pensar nisso, de para e observa as coisas que você tá fazendo, as coisas que não importam. Não dê ouvido a elas e faça o que importa, né? E é isso, a reflexão que eu queria trazer acerca desse texto, né? É como dizem essencialismo, cara. A gente dá prioridade para as coisas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você vai ver o seu celular ao invés de estudar, quando você prefere sair para beber ou fazer qualquer outra coisa que não vai te levar a lugar algum, ao invés de sentar e ler um livro que pode te agregar muito. E é claro que eu digo essas situações de forma demasiada. É óbvio, porque, cara, não tem problema uma ver na vida, outra na morte. Você sair e beber e fazer o que você gosta de fazer, porque isso é humano, isso é normal. O problema vem quando você torna isso de forma demasiada na sua vida. Quando é isso que você faz todo final de semana, quando é isso que você faz todo dia, quando você não faz o que você tem que fazer e você usa aquilo dali como escape. As coisas, os prazeres, eles têm que ser recompensa e não normal, porque senão você fica todo desregulado, sua dopamina vai pro cacete e você fica todo ferradinho, né? Basicamente. Nação Dopamina explica muito melhor do que eu. Mas basicamente é isso. Não é pra ser um livro uau, um livro não, um vídeo uau. Só um livro de ih, caralho. Um vídeo de reflexões mesmo, tipo, cara, por um minuto para. Se distancia, se vê de fora, dá um zoom out da vida, dá um zoom out das coisas, né? E, bem, é isso. Pretendo fazer mais vídeos desse livro.